Manhã Diversa de volta e com um dado preocupante: 57 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido ao consumo de alimentos ultraprocessados. Os números são do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Olha só. O levantamento foi feito com base no consumo nacional de alimentos em 2017 e 2018, além dos dados demográficos e de mortalidade de 2019. Os dados revelaram que os ultraprocessados faziam parte de 13 a 21% do total de calorias diárias ingeridas por adultos com idades entre 30 e 69 anos. O número de 57 mil mortes representa cerca de 10% de todas as mortes prematuras dessa faixa etária. Segundo os pesquisadores, com a redução de apenas 10% no consumo desses alimentos, a vida de quase 6 mil pessoas seriam poupadas, enquanto 29.300 indivíduos não teriam morrido com o corte da metade desses produtos. E apesar do baixo valor nutricional e dos riscos conhecidos à saúde, 89% dos brasileiros consomem alimentos ultraprocessados no dia a dia. Preço e praticidade são fatores que contribuem para esse número, mas é um hábito que precisa mudar. E sobre isso a gente conversa agora com a nutricionista Jéssica Horta. Bom dia, Jéssica. Seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia, meninas. Obrigada. Vamos começar entendendo, então, o que são os alimentos ultraprocessados, quais alimentos se enquadram nessa categoria? Então, os alimentos ultraprocessados basicamente passam por várias etapas de processamento, como o próprio nome diz, né? Eles são ricos em aditivos, açúcares, sódio, corante, emulsificantes, aromatizantes, para dar realmente aquele sabor realçado, aquele sabor diferente. Então, eles passam por diversos processamentos e geralmente são ricos em ingredientes. Aqueles que a gente olha a rotulagem lá e tem muitos ingredientes, são esses ultraprocessados. Mas alguns alimentos, Jéssica, eles ainda mantêm o valor nutricional mesmo depois de processados, né? Sim, a gente tem também os chamados minimamente processados e os processados, que são menos processados mesmo que os ultras. O que acontece com eles? São empacotados, moídos para virar farinha, né? Uma pasteurização, uma coisa mais simples. Ou adição também de açúcar ou o sal. Então, eles são minimamente processados, realmente, como o próprio nome diz, um pouco menos agravante à saúde, um pouco menos preocupante. Podemos consumir, então, um pouquinho mais deles também. E como identificar essa diferenciação assim no mercado, né? Como saber qual produto é ultraprocessado e qual é só processado? Eu sempre falo para meus pacientes que é importante a gente atentar à rotulagem. Parece banal, mas não é. A gente vê a lista de ingredientes, realmente imensidão de ingredientes para um alimento que seria simples, não é normal. Então, olhar se realmente ele tem muito açúcar, se ele tem muito sódio, né? Porque aí o agravante é esse. Atentar à quantidade de ingredientes é a forma mais fácil no mercado da gente descobrir. E quais são os principais riscos à saúde que estão associados ao consumo excessivo desse tipo de alimento e também a questão dos facilitadores que fazem com que a gente consiga ter acesso ainda mais fácil a esses produtos no dia a dia, né? Que a questão da praticidade com certeza entra para muita gente, como por exemplo os aplicativos de entrega, aplicativos para fazer compras online, né? Esse tipo de facilitador também, como eles contribuem para esse cenário? A vida corrida, ela facilitou a gente encontrar esses alimentos mais fáceis, das calorias vazias, né? Então, muitos estudos mostram que realmente doenças crônicas, diabetes, hipertensão foram geradas, como a própria reportagem mostrou, por esses alimentos, né? Risco cardiovascular, devido à concentração alta de sódio, gordura trans, né? Que é uma gordura modificada, feita artificialmente também. Estudos também mostram que essa questão da gordura trans, ela modifica o perfil lipídico do indivíduo. Então, ela faz com que a fração LDL, que a gente comumente chama de colesterol ruim, aumente e a fração do HDL, que a gente chama de colesterol bom, diminua. Então, esse desequilíbrio no perfil lipídico também é um risco cardiovascular muito grande, e principalmente se consumido a longo prazo, né? E nos aspectos assim gerais, quais ingredientes e aditivos dos alimentos ultraprocessados que representam riscos à saúde? Os corantes em excesso também, o sódio, né, muito alarmante. A Organização Mundial da Saúde, ela põe um limite de 2 gramas até 2 gramas diária do consumo de sódio. Se a gente pegar, às vezes, um pacote dessas bolachas recheadas, ela tem quase isso ou até mais. Então, você imagina a quantidade de sódio que a gente não consome no dia, né? Gordura trans também, alterando esse perfil lipídico, bem perigoso. Então, são N coisas, né, que agravam o estado de saúde.
podem gerar a doença e agravar em quem já tem uma diabetes, né, uma hipertensão ou uma propensão a ter. E assim, aquilo que você falou, né, dos ingredientes, da lista de ingredientes que a gente olha na parte de trás da embalagem, e é uma coisa tão longa, e quando você olha aquelas letrinhas miúdas, a maior parte a gente não sabe o que é, né? E a gente não foi ensinado, né, Exato. assim, por exemplo, nas escolas e áreas educativas de uma forma geral, a ler rótulos. Exatamente. E às vezes até o nome, é usado um nome diferente, que a gente não conhece, e as poucas coisas que a gente consegue identificar ali o que é água, açúcar e alguma outra coisa que às vezes tem ali, né, que a gente consegue ler e saber o que é. Num geral, a maioria dos outros ingredientes, quem é leigo no assunto vai ler aquela lista e parece quase uma fórmula química de uma poção mágica, porque realmente um monte de coisa, um monte de nome, um monte de palavras, né, que a gente não conhece. E tá chegando a interação do pessoal de casa aqui. Vou aproveitar para convidar você que nos assiste para mandar também a sua pergunta, o seu comentário para participar desse bate-papo com a gente. O WhatsApp é 32 99939 7416. E claro que a nossa primeira participação é da nossa querida Débora de Barra Mansa, que é uma que também está sempre aqui com a gente, sempre participando. Ligadinha. E ela comentou o seguinte, disse que ficou pasma quando viu como é feita a mortadela. E ela ainda pergunta, pelo que pode ser substituído? Para quem gosta aí, né, de fazer um sanduíche de mortadela, qual que é uma opção talvez um pouco mais saudável? E a mortadela é extremamente processada, né? Tem coisas ali que a gente fica até com medo de saber o que é que tem, realmente. Então, o presunto de Parma é uma melhor opção. Às vezes, até agregar o próprio frango desfiado. Eu dou muita sugestão de patê. Realmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas coisa pouca. A gente já consegue ter acesso ao frango desfiado, né? Nem precisa ficar desfiando. Fazer um patê, o presunto de Parma. É uma ideia, assim, você tinha falado da questão do aplicativo, eu até esqueci de responder. Facilita, mas a gente tem opções que a gente pode fazer em casa também, né? A própria questão do patê diferenciados, às vezes nem precisa de usar uma carne, usar uma azeitona. Fazer em casa é sempre uma opção um pouco melhor. E como que o consumo, né, regular desse tipo de alimento pode contribuir para a obesidade, para o aumento, né, do peso de uma forma geral? Então, os ultraprocessados, né, industrializados no geral, a gente chama de calorias vazias, né? Porque eles realmente têm um valor calórico muito alto e são pobres em nutrientes, praticamente, né? Não tem nutrientes. E isso contribui, sim, para a obesidade. A pessoa consome uma ingestão calórica que não teria a base dela diária, muito além. E isso vai contribuindo para a obesidade. A obesidade também é um processo inflamatório, então esses alimentos também têm essa questão do sódio, da gordura, que inflama o corpo, então a pessoa vai ficando ainda mais inflamada, piora a obesidade. E falando agora então da saúde também cardiovascular, quais que são os efeitos aí dos alimentos ultraprocessados, né? Como que eles aumentam também o risco de doenças cardíacas? É sempre esse exagero do sódio, do açúcar e das gorduras, né? A gordura trans, que às vezes está disfarçada em outros nomes, gordura vegetal, tá lá, passa despercebido às vezes na rotulagem, ela é muito importante nessa alteração do perfil lipídico que eu falei, que é uma alteração muito perigosa, né? É importante até a gente sempre fazer um exame de sangue para a gente observar essas frações do colesterol, do HDL, do LDL, porque a gordura trans faz esse desequilíbrio. E isso é muito alto, um alto risco para doença cardiovascular. E o nosso público de BH também tem dúvida, que é o Gabriel. Ele disse o seguinte: adoro pão integral, mas também passa por processamento. Posso comer ou devo substituir? Não, pode comer sim. O pão integral é aquilo que eu falei do minimamente processado e processado. Ele já é um pão processado, ele não tem tanto aditivo. Ele passou pela parte de virar farinha, né? Então ele foi moído, foi adicionado sal, uma fibra, né? Então ele pode consumir, com certeza, sem maiores medos, né? Mas sempre é também ficar preocupada assim, com a questão do pão integral em si, observar se ele realmente é integral, se o primeiro ingrediente que vem lá nele é a farinha integral, né? Porque muitos estão disfarçados na farinha branca. É sempre atentar, ficar um pouquinho esperto. E no caso do pão integral, a validade ela acaba sendo também até um indicativo, né? Porque o pão que ele é puramente integral, a validade ela é até bem curta, né? Com certeza. Então, quando a gente consegue ver no mercado que está ali pão integral, mas que a validade é longa, a gente pode ficar com o pezinho um pouquinho atrás. Exatamente. Né? Validade muito longa significa que tem ali algum estabilizante, alguma coisa para fazer aquilo durar muitos anos. Então, realmente, a validade também é uma coisa muito importante. E olha, chegou uma pergunta aqui sobre o fatídico refrigerante, e a da Tereza de Contagem. E ela falou: adoro refrigerante, se deixar tomo quase todo dia. Adianta tomar o zero? Me ajuda a substituir porque o açúcar está alto. Então, o que a gente pode dar de dica aí para a Tereza, que é fã de um refri, mas que está preocupada com a saúde e quer tentar encontrar um substituto? Refrigerante extremamente processado, né?
não tem muito como defender, o que eu falo é para evitar, né? E o sem açúcar vale mais realmente para quem tem açúcar alto, diabetes, né? Algum problema assim. Porque se você consome moderadamente, não precisa se preocupar com a questão dele não ter açúcar, porque o que não tem açúcar também tem muito sódio. Então a gente faz aquela balança ruim, né? Ele pesa para um lado, para o outro. Então a ideia é que consuma realmente, moderadamente, para nem precisar ser o sem açúcar, porque o sódio realmente já tem sódio no normal. O sem açúcar ainda tem mais ainda. Então, a ideia é praticamente não consumir. Vamos deixar para datas especiais, né? Às vezes modificar para uma água com gás e uma fruta, uma água com gás e limão. Vai fazendo esses ajustes, né? Eu ia perguntar justamente da água com gás, porque eu tenho visto crescendo cada vez mais em muitos locais que eles têm o refrigerante da casa, que geralmente é como se fosse quase que um suco feito com água com gás, e que geralmente são bem gostosos, inclusive. Tem alguns aí com gengibre, eu acho delicioso. Eu queria saber se as opções com água com gás, você fazer às vezes o seu refrigerante caseiro com água com gás é uma opção, ou se a água com gás também é um produto que deve ser evitado. E eu adoro água com gás, então quero saber muito dessa resposta. Eu também adoro água com gás e eu acho uma alternativa incrível. Muita gente, né, às vezes tem problema com acidez estomacal, gastrite, úlceras, algumas coisas assim, mas são casos à parte, né? A maioria que não tem, pode sim consumir água com gás, às vezes até a laranja, tem gente que acha que só o limão, a laranja também fica uma delícia. Adicionar gengibre, muito bom. Tem gente que coloca até probiótico também, em alguns lugares já fazem. É uma ótima alternativa. E o Pablo, nosso telespectador de BH, ele pergunta sobre biscoito salgado de milho. Se existe algum risco, se ele pode comer. O que a gente pode falar para ele sobre isso? Acredito que sim, é só observar a questão realmente se ele não é um produto ultraprocessado, um transgênico, né? Existem produtos de milho e produtos de milho, né? Às vezes ele procurar numa casa de produtos naturais, algo, né, que tenha temperos naturais, não tanto conservante. Realmente o mercado, o supermercado, a gente tem que entrar com os olhos bem atentos. E agora quando a gente fala, né, daqueles tradicionais, que tem até aquelas marcas clássicas, né, aqueles saquinhos que a gente compra, que é aquele lanche rápido, esses aí eles têm risco. Os biscoitinhos amarelos, aqueles né? biscoitinhos amarelos, com cheiro forte, né? O próprio cheiro já mostra, né? Eles são feitos para ser gostosos, mas são aquilo que eu falei, a caloria vazia, né? Nutrientes ali não tem. Em alguns até colocam um percentual de vitamina bem baixo, que agrega ali, mas assim, outros alimentos têm muita vitamina, né? De forma natural. Então pensar nesse equilíbrio, né? Assim, ainda que ele não retire absolutamente, para não trabalhar com a compensação, achando que esse aí entraria com valor nutritivo. Não é o caso, Não é por né? ser de milho que ele vai ser positivo, né? A forma com que o milho é utilizado, porque até Ali, porque, às vezes você vai olhar na embalagem, o milho é o último ingrediente na lista, só para falar que tem, porque o resto é tudo sabor artificial. E uma coisa que você falou dessa questão da adição de vitaminas, né? Eu tenho visto muito embalagens de produtos ultraprocessados que anunciam lá na frente, contém vitaminas, sais minerais, enfim, com adição de vitaminas. Aí você, então tá tudo bem. Mas você vai olhar lá na lista, né, do valor nutricional, a vitamina é um cheirinho de vitamina que tem ali, né? Só para falar como a mesma coisa do milho, só para falar que tem, mas com relação ao valor nutricional mesmo, continua sendo insignificante, né? A quantidade de vitaminas que tem ali é realmente só para chamar atenção para compra, né? É realmente para comprar, feito para que você veja e fale, olha, agora vou consumir uma coisa gostosa que eu gosto e eu tô fazendo certo. E não é bem assim. Por isso que eu falo sempre prestar bem atenção à ida no mercado, porque realmente tem ali umas armadilhas. Vamos começar agora falando sobre o tipo de alimento que pode afetar também a saúde do sistema digestivo, né? Como que esses alimentos ultraprocessados podem causar ali algum distúrbio e influenciar, por exemplo, síndrome do intestino irritável? Existe essa relação? Sim, existe. Justamente pelo fato do sódio, né, ser um alimento, um aditivo inflamatório. Então, o que acontece na síndrome do intestino irritável é justamente um processo inflamatório grande no intestino. E aí a gente entra com alimentos ultraprocessados que só fazem isso também, né? Gerar inflamação no corpo. O sódio, os açúcares e a gordura geram um processo inflamatório e pioram o quadro. Acaba potencializando, né, uma situação que já é complexa. E os ossos também são afetados por esse tipo de alimento? Eles favorecem, por exemplo, o desenvolvimento de osteoporose e outras doenças ósseas? De que maneira que esses alimentos estão relacionados a esse tipo de problema? Então, na osteoporose, acaba que a gente aumenta o aporte de cálcio, o aporte de alguns minerais. E na dieta praticamente cheia de ultraprocessado, a gente não consegue o aporte dessas vitaminas, né, do cálcio. E o sódio e a gordura trans, eles também atrapalham a absorção do cálcio no organismo. Então, além da gente não oferecer esse cálcio,
o pouco que chega, ele é difícil de ser absorvido. Então é muito sério, né? E pode agravar e potencializar, né, muitos casos de osteoporose, que poderiam ser evitados. A Maria Helena de Sabará, ela disse o seguinte, ela disse que ela viu esses dias sobre um corante feito de cochonilha. Eu particularmente não sei do que se trata. Leiga. Ela pediu pra gente comentar sobre isso e sobre os corantes. É um corante feito artificialmente, né, novamente falando. E o corante nunca é bom, a não ser que seja. A gente tem opções de corantes, né, vindo de legumes, corante da beterraba, corante do beta-caroteno, né, dos alimentos laranjas, mas esses comumente são encontrados, igual eu falei, nessas casas de produtos naturais, que já se preocupam mais com isso, né, e colocam esses tipos de corante. Corantes de mercado, esses que a gente vê nos ultraprocessados, lá nos ingredientes, o caramelo 4, né, do refrigerante, esse corante feito artificialmente, todos são feitos para dar cor, né? Assim como os aromatizantes, que são feitos para dar um sabor melhor, realçadores de sabor. Então é sempre preocupante. A cochonilha, se eu não me engano, é um besourinho, tipo um insetinho. E é muito comum usar esse tipo, né? E eu não conhecia. Extrair corantes de insetos. Para colocar no alimento. Para colocar no alimento e eles passam por todo um processo químico, né? Você pode falar a origem natural, porque usam um inseto. Né, não é bem assim, Não né? é bem assim, ele passa por um processo, né? É aquela questão do milho, né? Às vezes esse processamento não é legal, né? A forma que veio, sim, mas a forma que foi processada... O que foi feito a partir disso, né? O que foi adicionado ali, né, para que aquele corante realmente chegasse a oferecer a entrega que eles queriam, então dá uma potencializada e não fica tão natural assim. E a dúvida do nosso telespectador de BH, o Luiz Carlos, é uma dúvida que com certeza é a dúvida de muita gente, que a resposta vai ajudar muita gente também. Ele diz o seguinte: não tenho o costume de fazer comida em casa e na maioria das vezes como coisas prontas. Que dicas que você dá para quem está nessa situação, para a gente conseguir ter essa... Porque realmente a gente sabe que nem todo mundo consegue cozinhar em casa por uma questão de tempo, às vezes porque não assiste o Bora Hangar, então não sabe, ali não tem as manhas da cozinha, mas a gente conseguir, né, mesmo nessas situações, ter uma alimentação saudável. Excelente interação. Que dicas que a gente pode dar? E muita gente acha, né, chega para mim muitos pacientes, eu como, né, o alimento congelado, aquele que já vem pronto, o prato pronto, e a gente sabe que ele é um processado, um ultraprocessado, cheio de sódio, cheio de açúcar, cheio de gordura. Então a ideia é realmente você conseguir pelo menos tirar um dia, né, para você preparar esse alimento. Às vezes, um dia da semana você consegue porcionar marmitinhas. Pra semana, né? Deixar congelado, não tem problema nenhum congelar o alimento, não se perde nenhuma vitamina, nenhum mineral. Se você congelar esse alimento, então eu sempre falo da preparação mesmo. Pensar antes, né, do que você vai fazer. Porque realmente, se a gente deixar para na hora que a gente precisa, a gente vai no mais fácil, né? A gente vai na comida congelada. E tem pessoas que fazem para vender, né? Então, às vezes você não tem, seja porque você acha que a sua comida não é gostosa, ou porque você não tem tempo. Exatamente. Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho de fazer marmitinha para congelar, ou até mesmo de fazer marmita todos os dias e entregar para a pessoa fresquinho. Sim. Então, tem essas alternativas também. Procurar aí no seu... comércio local, né, da sua cidade, do seu bairro, tem pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, porque realmente, ainda mais, né, durante a pandemia, a gente viu o crescimento ainda maior de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, que encontraram formas até como de aumentar a renda, de começar a fazer essas marmitas, essas comidas para entregar e que são feitas em casa, de forma, né, de forma caseira, né. E que então, se for também recorrer ao mercado, que veja, às vezes, a questão, como você colocou muito bem, dos processados, né, que aí, pelo menos, a interferência e o risco à saúde já é menor. Menor, né. Esses próprios aplicativos também que vendem, né, os fast foods também tem marmitinhas saudáveis, opções, né, que você pode procurar lá. Então também muito depende do que você está procurando, né? No mesmo lugar que você pode procurar um hambúrguer, você pode procurar uma marmita mais saudável. Opções não faltam, é só procurar no lugar certo, né? E o sistema imunológico, ele também pode ser afetado, Jéssica? Com certeza, né? A gente não tem o aporte de vitaminas, minerais, né? Vitamina C não chega. Não temos um aporte de vitaminas e acaba que a gente consumindo mais os ultraprocessados, você deixa de consumir os outros alimentos. Então, você realmente fica com a sua dieta vazia, né? Rica em calorias e pobre em nutrientes. Então, com certeza, o sistema imune precisa de mineral, vitamina, né? O equilíbrio do corpo é realmente por inteiro, né?
E a gente falou muito até agora justamente sobre essa questão do corpo, a saúde do corpo. Mas e a saúde mental? Ela também pode ser afetada pelo consumo de ultraprocessados? E às vezes também até as pessoas que recorrem a ultraprocessados por conta da saúde mental, né? Questão de ansiedade, Exato. depressão. Tem os dois lados, né? A compulsão, né? Tem muitos casos, muitos estudos mostram recentemente feitos que realmente existe a ligação entre o consumo de ultraprocessados, ansiedade, depressão, realmente por causa dessa dieta que não entrega nutriente, né? A gente precisa de diversos minerais, vitaminas, até no processo da depressão, o déficit de minerais é muito importante para piorar esse quadro, né? Então, realmente, o consumo pobre em minerais, lembrar de comer comida, né? É o que está faltando, a gente colocar o aporte realmente dessas vitaminas e minerais em todo o corpo, né? No sistema imune, né? Nessa questão mental. E não acomodar, né, com o contexto, porque se a pessoa realmente recorre a esse tipo de alimento ultraprocessado para trabalhar com algum tipo de falta na vida, né, querendo ali preencher alguma lacuna, isso também é um indicativo da necessidade de um acompanhamento profissional, né, tanto na parte psicológica quanto na parte, né, tendo esse acompanhamento com uma nutricionista. A Tuninha de Varginha, ela pergunta sobre os achocolatados. Ela falou, e os achocolatados que as crianças levam de lanche para a escola? O que a gente pode falar sobre isso? Infelizmente não tem notícia muito boa, né? Não é o ideal, né? Eles também comumente agora estão vindo, né, com vitaminas, alguns minerais agregados, então é aquela situação, né? Dá uma amenizada, mas realmente eles são muito ricos em açúcares. O que não tem açúcar acaba que tem um pouco mais de sódio, né? Igual eu falei, compensa o outro, corante, né? Os aditivos químicos, conservantes, então não é uma boa. Mas também não precisa excluir, né, da alimentação da criança que está acostumada com isso. A gente vai tirando aos poucos, né, modificando. E vamos aproveitar que a Tuninha falou das crianças e vamos falar delas agora. A saúde das crianças, né? Quais podem ser os riscos para elas do consumo de ultraprocessados e até mesmo dar um toque aí nos pais responsáveis da forma correta, né? De tentar evitar, às vezes, os ultraprocessados e introduzir outros alimentos para as crianças. O que a gente pode falar para o público aí que lida com crianças, né? Para as crianças que ainda estão, né, na fase do crescimento, formação. Então, mostra também que atrapalha no crescimento, né? Déficit cognitivo, a obesidade infantil também. E a criança forma o paladar na época infantil mesmo. Então, fica depois muito mais difícil a gente modificar um paladar que já foi instalado, né? Então, realmente é adaptar as crianças com os gostos dos alimentos em si, né? Nada dos artificiais, né? Que são feitos para ser mais gostosos, mais realçados ainda. Então, a ideia é que a gente deixe eles para momentos bem raros e realmente prefira os alimentos naturais até para a formação desse paladar. Exato, e que os responsáveis, né, construam esse paladar, porque a criança ela não nasce, né, gostando ou desgostando de alguma coisa. Ali é um processo de descoberta e isso é ensinado também, né? E uma informação importante, Bárbara, muita gente não sabe, mas os bebezinhos, eles fazem careta quando vão comer praticamente qualquer novo sabor. Então, se você não dá é que uma ele comida... não tá gostando, Exato, né? se você dá uma comida nova para um bebê, uma fruta, alguma coisa, e faz aquela careta, que é até fofinha, não é que ele não tá gostando da comida, é realmente uma reação normal a um novo sabor. E você pode perceber que muitas vezes, apesar da careta, o bebê vai continuar comendo aquela comida que aparentemente ele não gostou. Mas então, é isso. Careta não é sinal de que não gostou, então vamos estimular cada vez mais, né? As não crianças... pode ser obstáculo, né? Exato, desde cedo a ingerir mais frutas, mais legumes e não deixa a careta te enganar, porque na verdade eles estão gostando sim, viu? Bem observado, Mari. E a Tatiana de BH... Vamos tentando de novo, né? A criança Exato. sempre assim, a gente Sim. vai tentando. E vai ensinando, Sim. né? E dá o exemplo, né, gente? Os pais também têm que dar o exemplo para que fique mais essa fácil. parte é importante e difícil às vezes. Senão eles vão ficar assim, por que comigo e com eles não? A Tatiana, nossa telespectadora de BH, ela pergunta sobre a diferença da fórmula infantil de leite. Ela quer saber se é também ultraprocessado. Sim, é uma processada, né? Mas às vezes é uma alternativa que se tem, né? Mas ela é feita para dar esse aporte. Então é diferenciado, por exemplo, do achocolatado. Ela realmente é enriquecida com a quantidade necessária de vitaminas, ela é feita voltada para as crianças, da necessidade que elas precisam, então é uma formulação diferente. É um produto processado, mas que às vezes é necessário utilizar. E ela realmente vai fornecer o aporte, né, que a criança precisa, voltado para esse público.
Ó, o Elivelton tá ligado no programa, então a gente aproveita para mandar um abraço para ele que está assistindo a gente. E Jéssica, quais estratégias que a gente pode adotar no dia a dia para conseguir fugir um pouco dos ultraprocessados e adotar uma alimentação mais saudável? E até que dicas que você dá pra gente na hora de ler a embalagem, de ler o rótulo, né? Que é muito importante saber isso, é uma coisa que, como a gente falou, a gente não costuma saber, mas na hora de comprar alguns produtos, às vezes meio que não, entre muitas aspas, não tem como fugir dos processados ou ultraprocessados. E a gente saber ler o rótulo já é um grande começo para a gente conseguir fazer escolhas mais inteligentes e mais saudáveis. Então vamos aí essas dicas para a gente conseguir encontrar um equilíbrio melhor nessa alimentação. Então, tentar fazer a maior parte dos dias uma alimentação saudável, mais balanceada, né? Pensar também, às vezes a pessoa quer comer um fast food, ela pode fazer em casa, né? É uma opção melhor, na sua casa não tem com os conservantes, né? Escolher melhor esses acompanhamentos que você vai fazer, né? Evita uma série de gorduras. Então, sempre preferir fazer em casa, se tiver a opção, né? Mas às vezes sim, você pode comer, não estou falando que não possa. Mas na sua maioria dos dias, lembrar que você precisa nutrir o seu corpo também, é necessário, né? E a questão do rótulo, a gente atentar realmente as quantidades, né? Tem muita coisa ali, já vai para outro que talvez tenha menos coisa. Observar o primeiro, segundo e terceiro ingrediente, que realmente são os que a coisa que mais tem nesse produto, são o primeiro e segundo ingrediente, é ali que vai te mostrar do que ele é basicamente feito. E a questão dos processados, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você pode escolher entre um macarrão instantâneo e um macarrão. O macarrão instantâneo é um ultraprocessado, já o macarrão é um processado. Então, a gente diminui ali uma série de fatores. E a Tatiana, ela tinha falado, né, sobre leite. Qual que é a diferença, por exemplo, do leite pro... Repete para mim, produção. Composto lácteo. O composto lácteo, ele praticamente não tem leite, né? Ele é um agregado de outras coisas, porém, o leite mesmo tem um percentual muito reduzido. O leite, né, o pasteurizado, é realmente o leite que sofre alguns processos, igual eu falei, ele é o processado. Ou ele sofreu aquele processo de secagem, né, transformação de leite, um pouco de conservante para essa caixinha, mas não é a questão do outro, que é um pouco ainda mais processado. Jéssica Horta, nutricionista aqui, tirando todas as nossas dúvidas para que a gente consiga ter uma alimentação muito mais saudável e equilibrada, né, Mari? Em todas as idades. Obrigada, viu? A vocês.